O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 5. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera gravitacional dos mundos, não existe peso, da mesma maneira que não existe nem acima nem abaixo. A matéria é formada por um só ou por vários elementos. Um só elemento primitivo. Os corpos considerados como corpos simples não são os elementos verdadeiros, mas transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não significariam mais do que modificações de uma só e mesma substância primitiva? Sem dúvida, e que apenas existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que todos não notam as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto os uns acham uma coisa agradável ao paladar, outros a acham má. Enquanto uns veem azul, algo que outros veem vermelho. O que é veneno para uns é inofensível ou salutar para outros, e etc, etc. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples são modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nós nos encontramos atualmente de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Nota: esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as propriedades mais diversas, um paladar determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, porque existe um elemento primitivo e as propriedades dos diferentes corpos nada mais são que as modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a deletéria. Assim, a água, que é formada por uma parte de oxigênio e por duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se dobrarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode-se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Essa teoria não parece dar razão à opinião desses que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades nada mais são que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa teoria é exata, faltando apenas acrescentar, de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas possuem uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas não é visível. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas combinações das primeiras. O que chamamos molécula está, todavia, muito longe da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supondo-se que seja limitado, o que existiria além? Isso confunde a sua razão, bem o sei, e, no entanto, ela lhe diz que não pode ser de outra forma. Considerando sobre qualquer aspecto, é infinito em todas as coisas. Entretanto, na esfera humana, o infinito é inescrutável.
Supondo-se um limite para o espaço, o mais distante que o pensamento do homem pudesse conceber, a razão diz que mais além desse limite existe alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até um infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que parece vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos científicos. Bom, eu quero pontuar aqui algumas coisas interessantes aí, né? Eu já pensei muito sobre isso. Vamos supor que alguém que pensa que o universo é finito, que existe uma barreira, sei lá onde. Mas pensa assim, olha, chegou nessa barreira. Tem que existir alguma coisa além. O quê? Alguma coisa, como está escrito aqui, mesmo que seja espaço vazio, sei lá, alguma coisa e assim por diante, assim sempre será infinito. Porque mesmo que existisse uma barreira, vamos supor uma bola, como uma bola, ali aquela parte arredondada dela, esférica, é o limite dela, né? De uma bola de basquete, futebol, de bilhar. A parte arredondada é o limite, vamos supor. Mas fora da bola existe o espaço onde estamos aqui, onde nos locomovemos, etc. E assim seria o universo também, tá entendendo? Lá naquela barreira, para lá existir alguma coisa. E eu penso assim, no Big Bang, como os astrofísicos falam ali, não existia mais nada, existia um ponto apenas minúsculo, e dessa explosão surgiu tudo. Um ponto ali minúsculo, mas existia esse ponto, tá bom, vamos supor que houve a explosão, o Big Bang, mas esse ponto que explodiu tudo se transformou no universo que conhecemos hoje, através dos bilhões de anos. Mas e a 1 centímetro desse ponto? Existiu o quê? A 1 centímetro-luz desse ponto, a 1 minuto-luz desse ponto, a 5 minutos-luz desse ponto, o que havia? A 10 minutos-luz desse ponto, havia o quê? A 1 hora-luz desse ponto que explodiu, que os astrofísicos dizem que desse ponto surgiu todo o universo, esse ponto insignificante, estava tudo concentrado ali. Estão entendendo? Não existe algo sem alguma coisa à sua volta. É muito confuso, isso deixa... E o que era essa alguma coisa que existia à volta desse ponto? Que explodiu através do Big Bang e hoje existe o universo que hoje conhecemos. Existia Deus, então Deus é eterno, ele é muito anterior ao Big Bang. Ele é eterno. E esse universo que conhecemos, eu acho que é um universo apenas. O que conhecemos é um cisco perto de tudo que existe. Nós conhecemos o universo visível que conhecemos, existem, eu penso, muitas camadas assim de universo sobrepostos assim, e até o infinito. Eu penso que é dessa forma. Porque pensa assim, lá esse elemento lá primordial, esse ponto, seja o que for, perto, o que existia à volta desse ponto? Tinha que existir alguma coisa, ele não poderia estar suspenso no nada, sei lá, mesmo esse nada tinha que ser alguma coisa, porque esse ponto estava lá. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A 1 minuto-luz desse ponto, existiu o quê? Que explodiu e que gerou o universo que hoje conhecemos. E assim por sucessivamente, existiu o quê? Deus, na minha forma de pensar, que é eterno. E esse ponto que explodiu, surgiu o nosso universo, mas existiam outros milhares de universos sobrepostos desde a eternidade, porque Deus é eterno, e assim sucessivamente, planetas, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, milhões de trilhões, milhares de trilhões de planetas habitados, porque Deus é eterno, então ele tem que criar desde a eternidade planetas habitados com civilizações muito mais evoluídas que nós, e assim por diante. Mas não vou entrar nessa seara aqui, senão aí vai longe. Criação, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade de planetas que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. O universo foi criado ou existe por toda a eternidade como Deus? Sem dúvida,
ele não pode ter sido feito por si mesmo. Se existe como Deus, desde toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não se fez por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus, logicamente. Como Deus criou o universo? Vou servir-me de uma expressão, por sua vontade. Nada expressa melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Faça-se luz. O que tivemos com a explosão desse ponto, desse insignificante ponto, onde tudo estava concentrado? O que tivemos? Luz. Está a Gênesis lá, da forma dela ali, da forma que o autor ali, o escritor, está falando sobre o Big Bang, sobre a explosão que gerou o universo que conhecemos. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que todos podem compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como agora se supõe, um começo de condensação da matéria. Mundos em via de formação? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Eu me refiro a essa influência que as pessoas popularmente lhes atribuem, porque todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compunha ser disseminada novamente no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, como a Terra, por exemplo? Não posso dizer-lhe, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria aquele que pretendesse saber ou conhecer a duração dessas formações desde o seu início. Formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? No princípio, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se a partir do momento em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até que as condições ambientes propiciassem a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Nota: os espíritos utilizam a palavra germe referindo-se aos protótipos de estruturas orgânicas. Germe tem duas definições comuns. Em biologia, significa uma pequena estrutura orgânica de uma célula, do qual um novo organismo pode surgir, isto é, o mais perto que se chegaria à definição utilizada na questão. Em medicina, entretanto, germe indica um micro-organismo, especialmente patogênico. A esse fenômeno, a ciência dá o nome de panspermia, do grego panspermia, que significa mistura de sementes de todas as espécies, teoria segundo a qual micro-organismos ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, dando surgimento à vida quando atingem um planeta adequado. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma multiplicidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação
destas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, ao menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não seria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos os germes e embriões de plantas e de animais que se desenvolvem somente a uma dada temperatura e em um meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Existe, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação de seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza tira alguma coisa da grandeza de Deus? Muito longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos desse poder se exercendo sobre os mundos infinitos por intermédio de leis eternas. Essa teoria não resolve, em verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Existem, todavia, seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Há, todos os dias, testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para desenvolver-se o processo de decomposição dos corpos. É um pequeno mundo que dormitava e que desperta. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi daí que tirou a expressão segundo a qual o homem foi formado do limo da terra. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a terra? Não, todos os seus cálculos científicos são especulativos. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos da Terra, por que os homens não se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um só homem? Não. Esse, que é conhecido como Adão, não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra. Podemos saber em qual época viveu Adão? Mais ou menos a que foi assinalada, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, por volta de 6.000 anos atrás. O homem cuja tradição se há conservado sob o nome de Adão foi um daqueles que sobreviveram em alguma região após alguns dos grandes cataclismos que têm revolvido a superfície do planeta Terra em diversas épocas e se tornou o tronco de uma das etnias que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, verificados muito antes de Cristo, tinham podido se cumprir em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse surgido sobre a Terra depois da época designada para a existência de Adão. Alguns o consideram, com muita razão, como um mito ou uma alegoria apenas personificando as primeiras eras do mundo. Diversidade das raças humanas. De onde se originam as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. É o mesmo que se dizer de duas crianças da mesma mãe que, educadas longe uma da outra e distintamente, não se assemelham em nada quanto ao moral. O homem apareceu distintamente em vários pontos do mundo? Sim, em diversas épocas, o que também deu lugar à diversidade das raças. Depois, dispersando-se sob diferentes climas e unindo-se a outras raças, formaram-se novos tipos.
Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente que não. Pertencem todos à mesma família, ao mesmo tronco. As múltiplas variedades de um mesmo fruto não pertencem à mesma espécie. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se como irmãos? Todos os homens são irmãos. Recapitulando aqui. Essas diferenças representam espécies distintas. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente que não. Pertencem todos à mesma família. Há múltiplas variedades de um mesmo fruto não pertencem à mesma espécie. A raça humana surgiu através de vários troncos. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e visam ao mesmo objetivo. Não se deve tomar a palavra ao pé da letra. Tem algumas partes aqui que estão meio apagadas. A humanidade é originária de vários troncos. Está um pouco apagada aqui em algumas partes. Pluralidade dos mundos. Todos os planetas que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Existem, contudo, homens que se acreditam fortes e imaginam que só este pequeno mundo, chamado Terra, tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. O orgulho e vaidade cegam o homem. Acreditam que Deus criou todo o universo infinito apenas para alegrar a visão dos terráqueos. Deus povoou os mundos dos seres vivos e todos concorrem à meta final da providência. Acreditar que os seres vivos estão circunscritos ao ponto que habitamos no universo será pôr em dúvida a sabedoria e a inteligência de Deus, que nada faz de inútil e deve ter destinado a esses mundos uma finalidade mais séria, que é de recriar nossa visão. Nada além disso, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhões e milhões de mundos similares. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham um ao outro. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, leva-nos a concluir que os seres que os habitam terão, por conseguinte, uma organização diferente. Sem dúvida, como os peixes são feitos para viver nas águas e os pássaros no ar. Ou os mundos mais distantes do Sol são privados de luz e de calor, uma vez que este lhes aparece apenas como uma estrela. É possível acreditar que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não se leva em consideração a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que é desconhecido para todos da Terra e mais importante que na Terra. Além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma e tenham os órgãos semelhantes aos dos homens. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se jamais tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que esses seres pudessem viver na água. É o mesmo com outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que não são conhecidos do homem. Não temos na Terra, e não vemos, longas noites polares clareadas pela eletricidade das auroras boreais? Que impedimento haveria para certos mundos que a eletricidade fosse mais abundante que na Terra e cumprisse um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Os povos possuem ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com seu grau de conhecimento. A razão apoiada na ciência reconheceu a
inverossimilhança de certas teorias. A que é dada pelos espíritos confirma a opinião que, desde muito tempo, é admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de que entra em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame feito seriamente, reconhece que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico. A questão do primeiro homem, por exemplo, na pessoa de Adão, como única origem da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de se modificar. O movimento da Terra parecia, em determinada época, totalmente oposto aos textos sagrados, dando margem a toda a sorte de perseguições, com essa teoria servindo apenas de pretexto. No entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém, hoje, poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão.